Diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vargas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as argas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci aos fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre como os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, o Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração. No teu santo templo, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Muito bem, querido ouvinte, eu quero estar fazendo uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre essa ministração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais peço ao Senhor a tua graça, que o Senhor possa estar nos usando aqui para ser canal de bênção para a vida deste ouvinte. Abençoa a vida de todos que estão na escuta desta programação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. Queridos, nós temos aqui uma palavra que está ligada aqui, que está no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós temos algumas expressões de vozes citada ou declarada pelo profeta Jonas. Todos conhecem a história, todos conhecem o que aconteceu na vida do profeta Jonas. Jonas foi um homem chamado por Deus, Deus o chamou, e Deus o entregou nas mãos do profeta Jonas uma missão de Jonas ir à grande cidade de Nínive e apregoar contra ela. Você percebe, querido ouvinte, que Jonas recebeu a incumbência de levar uma mensagem contra a grande cidade de Nínive. Tem hora que o mensageiro ele recebe uma palavra para levar ao favor, mas tem hora que o mensageiro recebe uma palavra contra. E para título de informação, é bom nós entendermos isso. Tem hora que a palavra de Deus ela é direcionada ao nosso favor, para nos levantar, para nos erguer, mas tem hora que a palavra de Deus ela será enviada contra nós, para nos confrontar, com o propósito de abandonarmos os nossos caminhos errôneos e andarmos na vereda da justiça, andarmos no caminho correto. Então Jonas recebeu esta incumbência. Mas como Jonas sabia que os ninivitas, eles eram homens cruéis, homens perversos, que pegavam os inimigos conquistados da época, eles penduravam em estaca para expor a crueldade que eles praticavam. Você percebe aqui também que Jonas ele se atemorizou diante disso. Então Jonas se apressou para fugir para longe da presença do Senhor.
E aquele que foge para longe da presença de Deus, ele vai sofrer a falta dela. Então Jonas vai à cidade de Jope, onde havia ali um posto marítimo. Desceu, encontrou o navio que ia para Tarso, comprou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarso, para longe da presença do Senhor. Você percebe aqui que Deus, ele enviou ao mar uma grande tempestade, que as ondas começaram a se agitar e começaram a afrontar aquele navio, aquela embarcação. O texto mostra que ali os marinheiros começaram a se atemorizar. Os marinheiros temeram e começaram a lançar sobre o mar as cargas que estavam sobre o navio. Você percebe ali que Jonas desceu apurando o navio e dormia um sono profundo, ao ponto do marinheiro, do capitão do navio, o mestre do navio, chegar e dizer: acorda, dormioco, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. O texto mostra que os marinheiros lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando a sorte caiu sobre Jonas, Jonas teve que declarar, fazer uma declaração. Os marinheiros perguntaram: quem és tu? Da onde tu és? Que povo és tu? E Jonas teve que declarar: sou do povo hebreu, sirvo ao Deus do céu, ao Deus vivo, sou profeta do Senhor e estou fugindo da presença de Deus. O texto mostra que os marinheiros souberam porque Jonas o havia declarado. Aí os marinheiros perguntaram: o que nós vamos fazer contigo? Jonas disse: lança-me ao mar, e o mar vos aquietará. Lançaram Jonas no mar. Aí entra a segunda ação de Deus. Deus preparou um grande peixe que tragasse a Jonas. Aí Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Aí entra aqui o capítulo 2 que nós lemos. O texto mostra que Jonas foi tragado por aquele grande peixe. E ali dentro das entranhas daquele grande peixe, Jonas vai expressar 6 vozes, 6 expressões de vozes. A primeira voz que Jonas se expressa é voz de oração. Está no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então Jonas ali, ele orou ao Senhor. Ele expressou voz de oração. Talvez você está passando uma situação aí que é necessário você expressar voz de oração. Deus quer ouvir a tua voz, a voz de oração, você levando a Deus. E nós sabemos que a voz é um dos mecanismos que o ser humano usa para se comunicar. Nós sabemos que a voz é um dos mecanismos que nós usamos para comunicar com o nosso próximo, com o nosso semelhante, e também para se comunicar com o nosso Deus, a qual nós servimos, através da oração. Oração não é nada mais, nada menos do que verbalização de palavra. Nós verbalizamos, expressamos a Deus a nossa oração. A segunda voz, que é expressa no capítulo 2, Jonas se expressou através de voz de clamor, porque ali na entranha daquele grande peixe, Jonas se sentiu angustiado.
Uma angústia tamanha tomou conta do seu ser. Uma angústia tamanha tomou conta da sua alma. Ali Jonas ficou angustiado, porque aquele grande peixe o conduziu para as profundezas. Aquele grande peixe lhe conduziu para as profundezas dos mares, para as profundezas dos oceanos. E ali, o profeta Jonas, ele vai expressar a segunda voz, que é a voz de clamor. Está no versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Então Jonas começa dizendo: olha, na minha angústia eu clamei. Então o clamor é levar a Deus a sua voz, é chamar por Deus, expressar-se em Deus. Foi o que Deus exigiu do profeta Jeremias. Estava preso no pátio da guarda real, e Deus disse para Jeremias: clama a mim, e eu responder-te-ei. Deus, ele tem resposta para os nossos clamores. Deus, ele tem resposta para o nosso clamor. Deus responde quando nós clamamos. A terceira voz que Jonas se expressou foi voz de grito de dor. Está no versículo 2, a parte B. Jonas disse: do ventre do inferno gritei. Jonas vai comparar ali as entranhas do peixe como se fosse o inferno, o ventre do inferno. Não o ventre de uma mulher, de uma mãe, não. O ventre do inferno. Ele usa a expressão do ventre do inferno gritei. Tem horas na nossa vida que a única voz que nós conseguimos expressar é voz de dor, é voz de angústia, é voz de dores. Talvez você está me ouvindo dizendo: pastor, eu não estou me conseguindo me expressar com voz de oração, com voz de clamor, porque a voz que eu estou expressando hoje é voz de dor, voz de grito. E as dores fazem parte também da nossa vida. Os gritos também fazem parte da nossa vida. Você percebe que Jonas se expressou por meio de gritos de dores. Mas ele gritou a Deus. Ele expressou o seu grito de dor a Deus. Você percebe aqui que Jonas expressou voz de grito. Foi o que aconteceu com a viúva de Naim. A viúva de Naim, ela vinha trazendo o seu filho único. E ali ela vinha chorando. Ela vinha chorando. Ali ela vinha expressando voz de grito diante de todos os moradores da sua cidade. Tem hora que não dá para esconder a dor. Tem hora que não dá para esconder os nossos gritos. Não dá para esconder. Tem hora que não dá para esconder os nossos gritos de dores. Você percebe aqui que o terceiro, ou seja, a quarta voz que Jonas se expressou, Jonas se expressou através de voz de lamento. Lamentar nunca foi errado. Porque se lamentar fosse errado, não existiria na Bíblia o livro de Lamentações. Lamentar não é errado. Todo ser humano um dia já se lamentou da sua vida. Ou se não se lamentou, um dia vai se lamentar. Os lamentos fazem parte da nossa vida. Todo ser humano um dia já se lamentou. Já parou para sentar e começou a se lamentar. Por que eu estou assim? Por que a minha vida não vai? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo realizar os meus sonhos? Então, a voz de lamentos fazem parte da nossa vida. Todos nós se lamentamos. Até Jesus se lamentou. Jesus disse:
Se é possível, quando ele orou a Deus, e se é possível, passa de mim este cálice. Era uma voz de lamento. Os lamentos fazem parte da nossa vida. Eu não sei qual é o lamento, não sei qual é a voz de lamento que você está se expressando aí perante Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que neste momento está ouvindo esta palavra, está chorando, está derramando lágrimas, está desesperado aí, porque a sua vida se resumiu a lamentos, a lamentos. Você está só se lamentando da vida. Talvez porque o fulano foi embora, o marido foi embora, o namorado deixou, e você está só se lamentando da vida. Os lamentos fazem parte da sua vida. O profeta Jeremias um dia se lamentou. Ele disse: a minha esperança pereceu, a minha carne envelheceu, os meus ossos se apegaram à minha pele, os meus caminhos foram fechados. Tem hora, querido ouvinte, que nós se encontramos assim, com nossos caminhos fechados, se sentindo seco, sem esperança, sem direção. Lamentar não é errado. Porque que, ao comparar lamentação com murmuração se torna pecado. Porque quando você solta murmúrio, você atribui a culpa a Deus. E quando você lamenta, você atribui a culpa a você ou à situação que você está vivenciando. Você percebe aqui que a quinta voz que Jonas se expressou foi voz de lembrança. Está no versículo de número 7. Jonas lembrou, Jonas disse: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Jonas ali nas entranhas do peixe, Jonas se sentiu que a sua alma havia perecido. Ao ponto do Jonas declarar: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Então, Jonas está expressando algo interessante aqui de se notar. Está dizendo: quando pereceu a minha alma, eu lembrei, mas lembrei do Senhor. Ele está tendo uma lembrança boa, ele está lembrando de quem pode lhe ajudar. Ele está lembrando de quem pode lhe estender as mãos. Foi o que o profeta Jeremias fez. Jeremias disse: ó, quero trazer à minha memória aquele que pode me trazer esperança. Talvez você está trazendo para a sua memória coisas que não podem te dar esperança. Você está trazendo para a sua memória aquilo que tira a sua esperança. Então faça como o profeta Jeremias: eu quero trazer para a minha memória aquele que pode me dar esperança. Claro que está se referindo a Deus. Eu quero trazer Deus para a minha memória, porque Ele pode me dar esperança. Meu querido ouvinte, talvez você está aí. Você está aí expressando diante de Deus ou das pessoas voz de lembrança. Mulheres que perderam o casamento, é a única coisa que sabe falar, se expressar com voz de lembrança. Lembra quando era casado, lembra quando era feliz, lembra quando... E tem hora que lembrar é ruim. Tem hora que lembrar não é bom. Tem hora que lembrar machuca. Tem hora que lembrar traz dor. Tem hora que lembrar traz desespero. Então o melhor fazer é esquecer. Olha a palavra que o apóstolo Paulo deixa. Paulo diz: ó, eu não julgo ter alcançado nada. Eu não julgo ter alcançado nada. Eu não julgo ter alcançado alguma coisa. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo está dizendo que tem hora que é necessário esquecer. Esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de você. Porque se você não esquecer as coisas que para trás ficam, você nunca vai avançar para as coisas que estão
adiante de você. Porque quando você dá atenção para as coisas que passaram, você fica de frente a ela. E quando você dá atenção para as coisas que estão na sua frente, você está de olho ao seu futuro. Há um alvo na sua frente, então foque. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Olha a orientação que o profeta Isaías deixa no seu livro. Ele vai dizer: não lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Talvez você está aí se lembrando das coisas passadas. Você está aí lembrando das coisas que se passou. Já passou. Então é necessário que você venha esquecer. Esqueça. Avance para as coisas que estão adiante de você. Avance para as coisas que estão diante da sua vida. Você fica aí só roendo osso, lembrando com lembranças ruins. Deus tem vitória para a sua vida. Tem pessoas aí lembrando: não, pastor, eu estou desviado, eu estou lembrando quando eu tinha uma vida com Deus. Não, volte e venha ter essa vida com Deus. Deus está dizendo: volte, venha renovar a tua aliança com Deus, renovar a tua vida com Ele. Não fique vivendo de lenhas velhas, porque tem pessoas que colocaram lenha no altar e ficam lembrando: não, antigamente eu era fervoroso, eu era crente, eu era cheio de Deus, eu era cheio do Espírito. Mas Deus não quer que você fique só vivendo de lembranças passadas. Deus quer que você se erga e volte a viver. Porque em vez de escolher entre lembrar e viver, eu prefiro viver. Então, abra mão. Esqueça. Faça como Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica. E avançando, você tem que avançar. E para avançar, você precisa esquecer das coisas que ficam para trás. Você tem que avançar, mas essas coisas têm que ficar. Não pode avançar com você, não. Ela tem que ficar para trás. Esqueça tudo isso que se passou. Pastor, mas alguém me machucou. Esqueça, perdoe. Avance, Deus tem vitória para você. A sua vida não se resume pelas coisas que aconteceram. A sua vida, ela depende daquilo que Deus já projetou na sua frente. No Salmo 31, Davi vai dizer: o meu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro é Deus que projeta. O teu futuro é Deus que traz direção para a tua vida. Então, esqueça as coisas que ficaram para trás e avance para as coisas que estão diante de você. Então, a quinta voz que Jonas se expressa é voz de lembrança. E tem hora que lembrar não é bom, mas a lembrança que Jonas está tendo aqui é uma lembrança de Deus. Ele está dizendo: quando a minha alma pereceu, eu lembrei-me do Senhor. Lembre de Deus. Você pode estar passando aí a pior situação da sua vida, mas lembre que há um Deus que pode te tirar disso. Lembre que há um Deus que pode te resgatar. Lembre que há um Deus que pode te colocar de pé. Um Deus que tem não só um plano, mas tem planos para a sua vida. Se o plano no A não deu certo, ele tem um plano B. Deus, ele trabalha com planos. Mas não deu certo aqui, pastor. Ele vai fazer dar certo em outra área. Te levante, se erga a tua cabeça, porque a tua vida não acabou. Aí Jonas se expressou através de voz de lembrança. A sexta voz é voz de agradecimento. Está no versículo de número 9. Jonas agora está fora, já está no templo. Deus já havia ordenado ao peixe para que devolvesse a Jonas na praia. No versículo de número 10 nós temos essa expressão: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Eu acho interessante que Deus não mandou ao peixe, ele falou ao peixe.
Se Deus não manda, Deus falou, imagina nós, se Deus falou, nós devemos aprender com Deus. Tem pessoas não que quer estar mandando, manda num, manda no outro, não. Aprenda com Deus. Se Deus não mandou, Deus falou, o peixe falar. Expressão falar é expressão de educação, falar com educação, falou. Ele não mandou, ele falou. Eu acho interessante isso aqui, que Jonas agora está no templo, elevando a Deus um sacrifício, dizendo, mas eu oferecerei um sacrifício com voz do agradecimento. Agora, a sexta voz que Jonas está se expressando é voz de agradecimento. Ele está agradecendo a Deus com voz de agradecimento, apresentando o seu sacrifício, dizendo, olha, mas eu oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. Tem hora que nós temos sacrifício, mas não temos voz de agradecimento. Só tem voz de agradecimento quem reconhece os feitos de Deus. Por que Jonas estava agradecendo? Porque ele sabia que das entranhas do peixe só Deus podia lhe resgatar. Como Deus lhe resgatou. Jonas sabia que só Deus poderia tirar ele ali, porque aquele grande peixe o conduziu para as profundezas dos mares, aos confins dos montes. Aquele grande peixe conduziu a Jonas. Mas você percebe aqui, meu querido, que ali Deus ouviu a voz. Eu não sei qual é as vozes que você está se expressando diante de Deus. Eu estou pregando aqui com o tema vozes de expressões, expressão de vozes. Você está se expressando como? Pastor, eu estou me expressando com voz de oração. Eu estou me expressando com voz de clamor. Eu estou me expressando com voz de dores. Eu estou me expressando com voz de lamento, de lembrança. Ou você está se expressando com voz de agradecimento. O que Jonas estava vivenciando ali, Deus o tirou. E ali ele fez um voto, por isso que ele declara, mas eu oferecerei um sacrifício com voz do agradecimento. O que eu votei, pagarei. Aí Jonas vai usar uma das expressões mais lindas do texto, que é: do Senhor vem a salvação. Isso aqui é reconhecimento. Porque Jonas, ele foi salvo pelo próprio Deus. E ele está convicto disso. E está dizendo, do Senhor vem a salvação. Então, meu querido ouvinte, meu querido irmão, sempre reconheça que do Senhor vem a salvação. Não vai vir de carro, não vai vir de governos, não vai vir de homens nem de mulheres. Olha a expressão que Jonas usa. Do Senhor vem a salvação. Então que Deus continue abençoando a sua vida e continue falando mais forte ao seu coração. Deus abençoe todos vocês, que Deus possa estar te abençoando. Vamos de canção com o pastor vice-presidente da Igreja do Deus Vivo, Isaías Dias. O Deus vivo não falha.
querendo meu barco afundar.